Vamos mergulhar de cabeça num dos capítulos mais sombrios da história. Um tempo em que a fé não era só consolo, mas também uma arma. Hoje, a gente vai investigar as origens teológicas da caça às bruxas na Europa, para entender como certas doutrinas, e não apenas o folclore, abriram o caminho para a fogueira. Para a gente conseguir entrar na mentalidade daquela época, vamos começar com essa pergunta. Pensa só, um feitiço mágico poderia mesmo impedir uma relação sexual? Hoje em dia isso soa como um absurdo, mas por muitos séculos essa era uma questão de vida ou morte. E a resposta da igreja era um sim bem alto. E mais importante, questionar essa ideia não fazia de alguém uma pessoa racional, fazia de alguém um herege. E heresia, bom, era um crime capital. O risco não podia ser maior. Então, no nosso percurso de hoje, a gente vai seguir essa ideia na sua jornada mortal. Vamos ver como ela passou de uma crença popular sobre sexo para um dogma da igreja. A gente vai investigar o papel fundamental de Tomás de Aquino, vamos dissecar o famoso manual de tortura, o martelo das feiticeiras, testemunhar o custo humano de toda essa histeria e, no final, refletir sobre o legado que essa loucura toda deixou. Vamos lá! Tudo começa com um medo muito humano, ligado a sexo e fertilidade. Uma crença antiga, popular, de que feitiços podiam causar impotência. O que a igreja fez, ao longo do tempo, foi pegar essa superstição e transformar em lei divina. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa foi escalando. O que era só um comentário lá no século IX, de repente vira uma pergunta padrão no confessionário e séculos depois se consolida como doutrina oficial. A superstição estava sendo formalizada, sabe, ganhando peso da autoridade e virando lei. E no centro de toda essa solidificação está um dos maiores nomes da teologia, Tomás de Aquino. É muito importante entender isso aqui. Ele não inventou o medo, mas com a autoridade gigantesca que ele tinha, ele o legitimou. Foi ele quem cimentou o medo na doutrina oficial da igreja. E aqui estão as palavras dele mesmo. Para o Aquino, a interferência de demônios na vida sexual das pessoas não era uma possibilidade, era um fato ensinado pela fé. Com essa frase, ele pegou uma crença popular e a elevou ao status de verdade divina, inquestionável. O que é fascinante aqui é o conflito de ideias que já existia na época. Já tinha gente com explicações céticas, apontando para causas naturais ou psicológicas, mas o Aquino não só discordou, ele combateu ativamente essas ideias, chamando elas de heréticas. A razão estava sendo sufocada, de propósito, pela autoridade do dogma. Bom, uma vez que o dogma estava firme e forte, o próximo passo era óbvio: criar uma ferramenta para aplicá-lo. E foi assim que a teologia virou uma arma, através da Bula Papal de 1484 e do terrível manual Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras. Esse livro era, na prática, o manual de operações da caça às bruxas. Ele dava tanto a justificativa teológica quanto o guia prático para identificar, processar e, no fim das contas, executar qualquer pessoa acusada de bruxaria, mas principalmente mulheres. E para entender a lógica do Malleus, a gente precisa entender a sua profunda misoginia. Essa citação, que ele pega de um teólogo mais antigo, não é só um detalhe, é a tese central do livro. A mulher é apresentada como alguém com uma falha de fábrica, perigosa e má. As justificativas chegavam a um nível de absurdo que é difícil de acreditar. Uma pseudoetimologia, uma distorção completa da língua, usada como prova de que as mulheres eram, por natureza, menos fiéis e, por isso, o alvo perfeito para o diabo. É inacreditável. O livro se esforça para responder essa pergunta, e as respostas são um catálogo de estereótipos misóginos. As mulheres são vistas como intelectualmente inferiores, fisicamente frágeis e, acima de tudo, escravas de uma luxúria que não tem fim. Era essa lógica que acendia as fogueiras por toda a Europa. Agora, vamos sair um pouco dos livros e entrar na realidade brutal. Porque essas ideias não eram só teoria. Elas criaram um sistema aterrorizante que consumiu vidas reais, mirando quase sempre nos mais vulneráveis da sociedade. O padre jesuíta Friedrich von Spee, que viu esses julgamentos de perto, descreveu o processo não como um sistema de justiça, mas como uma máquina de condenação. Uma vez dentro, não tinha saída. A tortura garantia a confissão e a confissão garantia a morte e mais denúncias, alimentando um ciclo sem fim. Para que a escala disso fique bem clara, olha só para esse número: 368 execuções em uma única cidade, em apenas 6 anos.
Isso não era um caso isolado, era uma carnificina sistemática, movida por uma ideologia mortal. E por baixo da histeria religiosa tinha um motor financeiro muito claro. A caça às bruxas era lucrativa. Notários, escrivães, juízes, torturadores, carrascos, todos eles enriqueciam com os bens que eram confiscados das vítimas. Existia um incentivo terrível para que a matança continuasse. A crueldade não se limitava aos adultos. Crianças com deficiências ou doenças crônicas eram chamadas de changelings ou trocadas. Elas eram completamente desumanizadas, vistas não como crianças precisando de cuidado, mas como monstros demoníacos que precisavam ser eliminados. Essa citação do Martinho Lutero, uma figura tão central da Reforma Protestante, é chocante e mostra o quão fundo essa crença ia. A recomendação dele era simples: afogamento. A vida de uma criança com deficiência não tinha valor nenhum, era vista como uma presença maligna que precisava ser erradicada. Com o tempo, essa febre da caça às bruxas foi diminuindo, mas deixou cicatrizes na sociedade que nunca se fecharam. E é fundamental lembrar que, mesmo no auge da histeria, algumas vozes corajosas se levantaram para protestar contra essa loucura. Friedrich von Spee, o jesuíta que viu tudo de perto, resumiu a verdade terrível do sistema. Inocência, culpa, nada lhes importava. Com tortura suficiente, qualquer pessoa confessaria qualquer coisa. A única coisa que separava um cidadão de uma bruxa era a porta da câmara de tortura. O que nos leva a uma reflexão final. A história da caça às bruxas é um lembrete assustador de como os sistemas de crenças, quando misturados com poder absoluto, podem gerar atrocidades que a gente nem consegue descrever. E nos força a perguntar, quando a fé vira uma arma, quem é que tem o direito de julgar? Uma pergunta tão relevante hoje quanto era há 500 anos.